Bom, foi algo, na verdade foi um divisor de águas na minha vida, né? A partir do momento que eu comecei a ter alguns sintomas que me fizeram repensar sobre, né, a minha mente, sobre o meu corpo, comecei a ter alguns tipos de sintomas que não era comum ter no meu dia a dia. E isso acabou me incomodando muito, né? Às vezes as pessoas pensam que a depressão, a crise do pânico, ela é por conta de algum problema, né, da vida, algum, né, problema qualquer, mas às vezes não, às vezes a gente é algo interno mesmo, né, sem explicação, né, que começa a florescer, né, no dia a dia, e aí a gente acaba se pegando às vezes, né, numa crise de pânico, numa depressão, né, porque eu sabia que isso, né, não era só coisa da minha cabeça, como muitos falavam. Muitos falavam que depressão não existia, né, que essas situações elas às vezes era por conta que eu era fraco, e não é. Na verdade, né, é uma doença que hoje em dia, né, está na maioria da população. Bom, eu tive muitas pessoas que saíram do meu lado, né, naquela situação, né, acho que é muito comum, né, as únicas pessoas mesmo que me apoiaram foi a minha família, foi minha esposa, foi minha filha, né, meus pais também estiveram do meu lado, e isso foi talvez a maior força que eu tive nesse momento, né, então a partir do momento que eu descobri que eu estava começando a ter, né, uma depressão, eu procurei, né, me fortalecer muito na minha família e em Deus também, porque como eu falei, é a situação que nos pega desprevenido, né, e a gente precisa saber se moldar para que a gente consiga, né, ter uma força e passar por isso. O Maidana comentou um ponto muito importante, né, da depressão como uma doença, e no caso dele ele comentou que algumas pessoas, né, não acreditavam, né, ou falavam, né, que linkavam isso a talvez uma fraqueza dele, e não é, né, a depressão hoje ela é considerada o mal do século, ela é, né, a doença hoje que mais incapacita as pessoas no mundo. E é muito importante, né, procurar ajuda, é muito importante falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre as nossas emoções. Infelizmente, hoje ainda existe preconceito em relação à depressão e outras doenças, né, que são relacionadas à saúde emocional, saúde mental. E é muito importante que a gente possa falar mais sobre isso. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e vim aqui hoje acompanhado dos amigos mineiros, o Luciano e a Natália, para a gente conversar um pouco sobre o racismo e outras formas de preconceito que estão tão presentes no futebol. Mesmo em 2022, a gente está percebendo inúmeras denúncias de racismo, de homofobia, de abuso, de assédio dentro do futebol brasileiro e mundial. O Observatório, só para iniciar, o Observatório foi criado em 2014, logo após os casos de racismo com o Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca. Era o início do ano, o ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo. E, nesse momento, o Brasil entrou meio que em pânico, assim, porque todo mundo ia vir para a Copa do Mundo. O Brasil sempre se disse o país da democracia racial, e os casos de racismo estavam acontecendo. No primeiro momento, é aquela história de são casos isolados, e aí eu fui pesquisar a quantidade de casos e principalmente o desdobramento desses casos. E aí eu não encontrei essa informação, e aí eu resolvi criar o observatório, que é ter esse lugar que a gente consiga quantificar os casos de racismo, mostrar para a sociedade que não são casos isolados, mas principalmente que a gente consiga monitorar o desdobramento desses casos.
Levanteando, ó fé, levanteando. Não vou dar brecha para o desânimo. Levanteando, ó fé. A magia do futebol se deve aos campos de terra. Eu não vim pra tirar, nem desmerecer ninguém. Vim enaltecer minha raça que sempre virá refém. Original, é o ritmo, pega a visão. O movimento fazem parte dos livros. Contra o racismo e a favor da igualdade racial. O movimento fazem parte dos negros. Ainda. Os negros representam a história. É isso. O América contribuiu a isso. Só. Espero que gravem na memória. É o ritmo. Original. Então levanta, ó. Só levanta, só levanta. Então levanta, ó. Levanteando, ó fé. Levanteando, ó fé. Não vou dar brecha para o desânimo. Levanteando, ó fé, levanteando. Eu não vou ficar de canto. Levanteando, ó fé, levanteando. Hora de descer pro campo. Levanteando, ó fé, levanteando. Eu não vou ficar no banco. É o ritmo.